Bom, gente, vamos lá. Boa noite para todas, todos, sejam bem-vindos. Bom, agora a gente está aqui nessa série, vou me apresentar, mas acho que quem está aqui já conhece todas nós. Sou a Patrícia Pina, sou arte educadora e arte terapeuta. E hoje eu vou conduzir aqui, mediar a nossa conversa. O Faces, como vocês sabem, né, a gente está nessa série de lives falando um pouquinho da arte reabilitação, trazendo o que é a arte reabilitação e trazendo conversas sobre essa parceria tão importante da arte reabilitação com tantos segmentos, né? Que a gente já falou da fisiatria, hoje a gente vai falar da educação e da família, que são casamentos tão importantes que tem que acontecer para tudo funcionar direitinho. Porque a gente não vive sozinho, né? E hoje nós estamos com 3 convidadas maravilhosas também, que são profissionais que elas trabalham de uma forma muito sensível, muito humana, com um pensamento muito à frente, né? A gente pode comprovar isso na nossa conversa e vocês vão ver muito conteúdo, e não só o conteúdo, a propriedade do que elas vão falar em termos de formação e de estudo, mas a gente vai ouvir aqui que as nossas 3 convidadas vão falar com muita propriedade de experiência de vida, tanto de trabalho quanto de vida pessoal. E nós vamos hoje, então, conversar com a Rosana Giannone, querida, pedagoga, psicóloga educacional, especialista em neuroaprendizagem, formadora de professores e gestores pedagógicos da Divisão Pedagógica do Ipiranga, que veio correndo, que estava lá numa reunião com o secretário da Educação, por isso que eu falo que é na experiência própria. E que bom que não precisou se deslocar fisicamente, né, Rô? É assim, a gente pula de uma janela para outra, entendeu? É isso aí. Seja bem-vinda de novo aqui com a gente. A Lídia, que é nossa coordenadora do curso de arte terapia, junto comigo, com a Vera, no Instituto Faces. Ela é educadora, psicopedagoga, arte terapeuta, arte reabilitadora, e ela teve uma vivência aí legal na ACD, quando ela fez a arte reabilitação, e também vai trazer aqui pra gente. Tem mestrado em educação, arte e história da cultura, atende em consultório e, além da coordenadora, ela é professora dos nossos cursos na nossa pós, em todas as nossas pós. E a Itaci Pires, que é artista plástica, pedagoga, psicopedagoga, professora de artes há 20 anos e mãe de 2 crianças, sendo que uma delas tem deficiência visual, física e intelectual. E aí ela criou com a família uma startup chamada Inclusão Criativa, que é linda, maravilhosa. E acabou de lançar um livro lindo que ela vai mostrar para vocês quando na fala dela, e vocês vão se apaixonar, assim como a gente se apaixonou também. Bom, estão todas apresentadas. A Vera e a Tânia aí na coordenação do curso de arte e reabilitação estão sempre aqui com a gente, a Ana Carmen na assistência de coordenação também. E, como sempre, perguntas podem ir mandando pelo chat, eu vou aqui anotando e passando para as convidadas, cada uma vai falar um pouquinho aí, compartilhar um pouquinho com a gente das suas experiências. E a gente vai ter essa conversa gostosa como sempre. Vera, quer falar alguma coisinha? Bom, acho que até a gente já falou aqui no começo, ficamos batendo um papinho, agora chegaram mais algumas pessoas. É só para dizer boa noite
Que prazer enorme ter todos vocês, né? E eu acho bem legal, eu falei no finalzinho do nosso último encontro, eu falei a importância de que vocês lancem, sim, as perguntas, inclusive no final, para que a própria Tânia, que é a coordenadora do curso de Arte e Reabilitação, né? Possa até ir esclarecendo mais para que vocês compreendam melhor ainda o que é este espaço tão diferenciado que é a reabilitar através da arte. Então, é legal. Então, pensem aí, conforme a gente vai falando, desses processos de inclusão que as meninas vão falar bastante, tudo, da família, da importância da família nisso tudo, para que depois a Tânia também possa, né? E as próprias meninas possam. Meninas, eu acho que vocês adoraram isso, né? Eu também gosto, né? Enfim, né, Tânia? Eu acho que era só isso. Muito bom. Sejam todas bem-vindas. As 3 convidadas. Isso. Eu que vou começar? Rô, você começa e aí vamos fazer aquela sequência. Você fala, Itaci, depois a Lídia, tá bom? Tá joia! Muito boa noite, gente! Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Tem algumas pessoas que eu conheço, gosto pra caramba. Outras pessoas, se eu não conheço, prazer, muito prazer. Vocês estão bem? Sim. Estamos todos bem. Gritem, estamos bem! Estamos bem! Abram os microfones. Isso mesmo, abram os microfones. Muito bem! Muito bem, isso mesmo. É de pensar a cada dia e se perguntar, né? Estamos bem? Estamos bem? Isso é fundamental, talvez seja uma das aprendizagens da pandemia, né? A gente olhar para o dia e falar, puxa, estamos bem, estamos na jornada. E se estamos na jornada, dá para transformar, ó que legal. Enquanto eu estou na jornada, dá para transformar. Essa ideia também, né? De protagonismo, de força que a jornada nos possibilita. Eu quero agradecer o convite, num dia doido mesmo, né? Que realmente estar aqui sempre me acrescenta e sempre me acolhe demais. Não tenho nem como pensar em não estar com vocês. E olha só o que a gente vem discutir. A gente vem discutir hoje, pessoal, nessa roda de braços longos, né? Nessa roda esticada que cada um tá na sua casa, em tempos tão novos e em tempos sementes. Tempos sementes. Por quê? Porque o que a gente está produzindo como discussão, o que a gente está produzindo como realidade também é novo. Né? Tá brotando brotam novas possibilidades, brotam novas reflexões. Nesse encontro, a gente vem discutir um pouco a arte como uma porta de entrada, como uma sinalizadora, como uma possibilitadora de reabilitação. Olha que interessante, a linguagem, essa multiplicidade da linguagem da arte, como uma porta aí escancarada, falando, ó, dá para voltar, dá para aprender, dá para desenvolver. E de mãos dadas, em diálogo com a educação e com a família. Para a gente pensar a educação, que é o que eu venho provocar aqui hoje, muito mais provocar do que produzir o conhecimento em si, mas provocar a reflexão, a gente tem que entender assim, na educação que nós temos no Brasil, a gente passou por processos históricos que iniciam num processo inicial lá de uma educação normativa, cartesiana e linear, de segregação. A gente pegar aqui num histórico de vida, nós estudávamos em salas ditas homogêneas, não era assim? Todo mundo igual,
a partir do princípio do igual, e que muitas vezes outras pessoas que existiam socialmente, lógico, elas existiam, né? Se elas tivessem qualquer deficiência, qualquer questão, eu vou usar a inclusão aqui de uma forma bem ampla, tá? Eu vou usar a inclusão aqui como a inclusão de todos. Então, pessoas com diferentes identidades e questões, muitas vezes não tiveram espaço numa educação tão segregadora. Daí a gente evolui como educação, sim, vamos evoluindo, vamos pesquisando, vamos reorganizando o olhar da sociedade e a gente passa por um período de integração. Década de 90, pouco antes a gente estava discutindo integração. O que é integrar, né? O que é integrar? Até um pouco antes, porque daí a década de 90 vai trazendo a discussão mais ampla até do que poderia ser a inclusão. Do que é integrar pessoas? Integrar é colocar no mesmo espaço, mas cada um fazendo uma coisa, todo mundo, cada um no seu contexto, atividades totalmente diferenciadas. Essa pessoa não dá, porque essa pessoa é diferente. Ela é muito diferente. Para ela não dá. Vamos estudando, vamos pesquisando, vamos elaborando e hoje a gente se encontra na discussão da educação, daquilo que a gente chama de inclusão. Nossa escola não inclui. E isso é realidade posta. Chore na cama que é lugar quente, né? Minha mãe falava isso. Quando a realidade é posta, chore na cama que é lugar quente. Mas nós já falamos de inclusão melhor. Incluir como nós desejamos, eu acho que a gente está abrindo essas possibilidades. Eu acho que essas possibilidades começam a ficar escancaradas nesse tempo que chegou. Porque nunca se discutiu tanto e com tanta força os territórios de aprendizagem para que eles se tornem realmente inclusivos, realmente para todos. E é natural, historicamente, que a gente tenha receios, porque nós não sabemos, nós não temos marcas corpóreas de processos inclusivos. Nós temos marcas corpóreas de processos de segregação e de integração. Hoje a gente está discutindo de uma forma mais forte, mas a gente não pode dizer que a gente aí tem a escola inclusiva. Porque incluir é pensar uma escola a partir das diferenças. É pensar uma escola onde todos são diferentes. E os territórios são compostos para que todos apreendam dentro das suas possibilidades e nas suas temporalidades. Né? Uma outra live que a gente teve aqui nesse espaço, a gente fez uma discussão muito em cima disso com a Pri. Pensando aí, né, com a Priscila, o que era realmente a gente pensar isso. E quando a gente traz isso agora para a arte e pensa esse processo de reabilitação, a gente precisa cada vez mais fortalecer a ideia da diferença como algo natural. Porque as pesquisas gritam que a diferença é natural. Ela não tem que ser vista de uma forma extremamente diferente. Não. Incluir é pensar o coletivo. Incluir é pensar todos. O século XXI, ele pede uma educação com determinados pressupostos. O currículo da cidade tem esses pressupostos. O currículo da cidade de São Paulo tem esses pressupostos, que dialogam com os pressupostos da BNCC. Ou seja, a gente já tem parâmetros sinalizando, documentais sinalizando isso. Então, que pressupostos? Uma educação integral. O que é uma educação integral? É uma educação que considere o ser humano como um todo. Ele é cognitivo, ele é emocional, ele tem uma corporeidade, ele é um ser humano que precisa, né, do social,
ele é cultural. Eu preciso olhar na integralidade do desenvolvimento, na integralidade daquilo que o constitui. Um outro pressuposto importante: equidade. Equidade é literalmente romper barreiras. Pessoas diferentes precisam de coisas diferentes. E a equidade é proporcionar territórios de aprendizagem que pensem nisso. Lembra daquela cena da equidade em que tem uns 3 garotinhos assim, eles querem assistir um jogo de futebol e cada um tem um tamanho de caixa para subir? Aquele desenho é muito marcado para quem fez algum curso na vida nos últimos 10 anos, e aí aquele desenho tá lá. Mas aquele desenho é um excelente símbolo para nos mostrar quantos caixotes cada um precisa. Pensar dentro do pressuposto da equidade não é dizer, mas aí ele vai ter mais chances que o outro. Aí eu vou dar para o outro aquilo que eu não dei. Não, gente, o outro não precisa. O outro não precisa. Este precisa. Porque o outro precisa de outras coisas. A ideia também de que a gente que existe alguém que não precisa ser visto com equidade é errônea. Porque todos temos necessidades que talvez e que precisam ser contempladas nos territórios de aprendizagem. E olhar para isso é a equidade do século XXI. Uma outra, e aí o terceiro pressuposto é esse que a gente vem discutindo, a inclusão. Então, o século XXI pede uma educação integral, baseada na equidade, que é baseada na diferença, que possibilite a real inclusão das questões de todos os estudantes, de todas as crianças. E desde a educação infantil até lá, que nós vamos aqui pensar até o ensino médio, porque é a base educacional, é o fundamental. A gente chama educação infantil e ensino fundamental. Para eu considerar uma educação integral, com equidade e inclusão, eu preciso realmente me desconstruir. Desconstruir do quê? Na minha prática. Primeiro eu preciso começar a pensar territórios de aprendizagem. E não só disciplinas. Eu preciso entender que a gente aprende de forma associativa. Eu preciso entender que a gente tem que compor territórios de aprendizagem que dialogue diferentes conhecimentos em atividades diferentes, multimodais. Eu preciso desconstruir a minha prática engessada para reconstruir uma prática flexível. Olha aí. Se eu manter... Mas olha, Rosana, sempre deu certo. Sim, sempre deu certo. Para quem? Vamos perguntar, para quem? Eu tenho uma tia minha, porque eu venho de uma família que todo mundo é viciado em educação, olha que delícia. E aí, todo mundo curte, mas é um negócio de... Quando a gente se reúne, parece que só falta se bater para um falar mais da escola que o outro. E aí eu tenho uma tia minha que foi uma alfabetizadora maravilhosa há muito tempo e que ela tem uma discussão muito bonita de alfabetização normativa lá. E ela fala, eu alfabetizava, Rô, 30. Quais? Quem? Como quem? Quem estava matriculado. Quais estavam? Como quais estavam? A gente tem que entender que não dá para comparar tempo histórico porque eles nem na escola estavam. Na escola não tinha todo mundo que nem tem hoje. Eu estudei a vida toda
E eu não lembro de ter uma diversidade humana como hoje compõe os meus espaços de trabalho. Isso é muito bom. Então não dá para comparar. Mas aquelas... Quem? Na diversidade que a gente tem hoje, a gente precisa da flexibilização. E o que gera a flexibilização em nós? Oportunidade de vermos por diferentes ângulos, de aprendermos por diferentes ângulos também. Todos ganham num processo de território flexível. Todos se desenvolvem mais e melhor. E isso é comprovado. Então, não é só que eu favoreço a um grupo. Quando eu vou lá e trago linguagens artísticas e flexibilizo e gero territórios em que essa criança trabalha com motricidade, trabalha com imagem, trabalha com textos, trabalha com vídeos, trabalha com pinturas, trabalha com colagem, todos se desenvolvem. É comprovado. Então, nós precisamos nos encorajar para esse movimento. Né? Nós podemos, gente. Nós precisamos nos encorajar para esse movimento. Mas dá medo? Claro que dá. A gente não conhece, a gente não tem marca no corpo para fazer isso. Mas podemos fazer isso. Quando eu falo de uma educação integral, eu estou falando de articulação do conhecimento. Se aquele professor, por exemplo, do Fundamental 1, porque na educação infantil, quando nós conversamos, foi muito interessante essa conversa, porque na educação infantil a gente já vê um movimento muito mais articulatório, de territórios de aprendizagem e de inclusão do que nas outras etapas do ensino. Então a gente já sabe que, se compararmos a educação infantil, dita nacional, né, num espectro nacional, com as outras fases, estamos falando de um processo muito mais inclusivo do que nas outras fases. Mas isso tem que perpetuar, isso tem que continuar, essa integralidade tem que acontecer. No ensino fundamental 1, os projetos, eles vêm gritando essa possibilidade. O trabalho mais coletivo do que individual. A composição, que daí aquele menino, aquela menina que tem determinada deficiência, determinado transtorno, veio de outro país, acabou de perder o irmão. Porque eu estou falando de situações de inclusão geral. Aquela criança que é tímida, não se expõe para nada. Quando ele vai para o coletivo, quando ele vai sendo trabalhado de forma coletiva, ele vai fortalecendo e desenvolvendo habilidades, e esse coletivo vai criando uma coisa importantíssima que não nasce com a pessoa e que nós precisamos desenvolver na escola, que é a empatia. A gente acha que a empatia é uma coisa que o bebê nasceu, ele é empático. Não, a empatia é um processo humano, de humanização. Eu me torno empática, eu desenvolvo empatia, eu desenvolvo essas habilidades emocionais, essas aprendizagens emocionais na convivência social. A escola tem que olhar para isso como uma importante habilidades a ser desenvolvida. Não, mas ninguém quer fazer o trabalho com... Se ninguém... Há um erro naquela escola, amadas. Sinto dizer a todas vocês. Como uma criança está ainda no século XXI isolada na escola? Com tanto conhecimento sendo produzido e tanta leitura, a gente fazendo tanta leitura. A gente não pode olhar para aquilo como ela está isolada. Não, nós não estamos realizando um trabalho de integração, de inclusão, de aproximação dessa criança com o contexto do território de aprendizagem, de socialização. Nós não estamos literalmente sendo ponte para essa criança no processo de socialização. Então, no ensino fundamental 1, eu acredito que se nós
hoje trabalharmos os componentes, as questões emocionais, a gente vai avançar muito, porque a gente já vem realizando um trabalho muito interdisciplinar. Então, eu vejo o Fundamental 1 muito mais próximo do processo de inclusão do que se eu pensar o Fundamental 2 e o médio. Gente, quando uma criança consegue sobreviver à escola e chega no médio com a placa de diferente, ela deveria ganhar um prêmio. Na verdade, ela deveria ser chamada em rede nacional, ganhar um prêmio de sobrevivência. Ela deve ter uma autonomia emocional, ela deve ter um controle, uma resiliência que tem que ser estudada. Por quê? Porque a gente não entendeu ainda a educação integral. No Fundamental 2, quando entra a especialização e no médio, a gente não consegue compreender a possibilidade de fazer diferente. É como se a gente... Não, Rosana. É impossível acessar esses conhecimentos, essas habilidades e essas competências por outros caminhos. Não, gente, não é impossível. Não é impossível. É um direito dessa criança estar na escola, amores. Nós precisamos entender esse processo e precisamos nos desconstruir porque somos capazes, muito capazes. Mas é um movimento que tem que ser coletivo na escola. E não de um professor, mas esse professor tem que contaminar os outros professores nesse sentido. Porque senão, a gente também está dizendo para qualquer criança que ela só é capaz de acessar até aqui. Daqui para lá, não. Até porque a gente não... Quando a gente acredita, a gente começa a modificação. Se a gente está dizendo que pessoas aprendem de maneiras diferentes, aprender nos territórios precisa ser aprender de maneiras diferentes. Por que a arte é uma linguagem que possibilita isso? Porque a arte é uma composição de linguagens. Arte não é uma ação única. Arte é uma composição, e uma composição que envolve todo o sistema sensorial, que envolve toda a ação dessa pessoa. Então, muitas vezes, aquela criança, aquele adolescente, de uma imagem, ele responde àquela imagem muito melhor do que num texto. Muitas vezes aquele adolescente, participando de uma exposição, ele compreende o contexto trabalhado. Muitas vezes aquele adolescente, ao ser inserido, ao ser mediado pelo grupo, ele consegue mostrar o seu ponto de vista, ele consegue se comunicar. Todos aprendem. Adolescer numa escola que ainda considera todos iguais é terrível para todo mundo. Para todo mundo. Porque hoje a gente tem crises, problemas na escola, nessas etapas de Fundamental 2 e médio, que estão ainda muito centralizados na ideia dos iguais. Porque, primeiro, todo adolescente quer pertencer. Ele precisa pertencer. Emocionalmente, neurologicamente, ele está programado para pertencer a um grupo. Ele olha para o outro e o outro vai legitimando essa nova identidade que ele está construindo. Como trabalhamos esse pertencimento nos nossos territórios? Pensamos nisso na organização das nossas intervenções? Queremos mesmo uma escola para todos?
E se queremos mesmo? Imaginamos que vamos ter uma escola para todos, numa escola que era só para alguns? Será que dá para eu encaixar um redondo num quadrado? Se eu tiver que encaixar um redondo no quadrado, eu vou ter que cortar o redondo. E aí não é para todos. O modelo que nós temos, linear e cartesiano, não é inclusivo. Se queremos uma escola inclusiva, que organize territórios de aprendizagem, que dialogue com a equidade, que dialogue com as possibilidades inúmeras de aprendizagem, que abra, que seja ponte, que reduza muros, que seja uma flexibilizadora, vamos ter que passar por uma conceitualização de escola dialógica, reflexiva, uma escola de redes associativas, uma escola que vê todos diferente. Eu acho que essas são as provocações aí que eu trago para vocês, né? Para que a gente não colecione textos, para que a gente não colecione livros, para que a gente não colecione lives, mas para que a gente realmente saia desses processos com a responsabilidade de escolhas. A gente precisa saber que lado nós estamos, amores. Um beijo grande aí. Obrigada. Acho que a Itaci vai puxar essa fala. Muito beijo aí para vocês. Obrigada, Rô. Sempre incrível suas falas. Itaci, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou a Itaici, meu nome é difícil, pode me chamar de Ita, vocês íntimas aqui, as meninas, todas aqui, meninos. E eu sou Itaici Pires, né? Eu sou artista plástica e eu também, além de estar atuando nessa área de artes, educação, há 20 anos também dou aula, sou professora, né? Tanto de arte e educação, como também eu cursei também psicopedagogia e também pedagogia, buscando esse caminho também da arte e reabilitação. Então, para mim, é uma honra estar aqui com esse bate-papo, pessoas tão legais. E também a gente está reunidas por esse motivo, que é a arte e reabilitação, que para mim assim, é uma grande alegria estar perto de vocês e estar compartilhando também essa experiência e esse caminho, essa busca que eu fiz, não, tanto na minha vida profissional quanto pessoal, em relação à arte e reabilitação. Além de tudo isso, né, que eu busquei, né, na minha formação, na minha profissão, meu primeiro filho, ele nasceu prematuro extremo de 24 semanas. Inclusive, estava até cursando, né, o curso de psicopedagogia, descobrindo várias maneiras de usar a arte, né, para ajudar os meus alunos. E aí eu tive um filho bem prematuro. E aí eu virou o jogo. Eu não só tinha esse papel de professora e entender todo esse universo da reabilitação, mas como mãe eu poderia, de repente, utilizar isso para ajudar o meu filho. Então, meu filho Daniel, o primeiro filho, hoje ele tem 11 anos, já vai fazer 12 anos, e ele assim, teve descolamento de retina, então ele tem baixa visão, ele também tem um atraso cognitivo, ele ficou com diagnóstico de paralisia cerebral. Então ele tem um atraso, né, cognitivo e também ele tem uma hipotonia, então ele tem todo um atraso motor, né, então tem que ser super estimulado. E eu, além das terapias e também de todo o processo de inclusão na escola, eu como artista plástica, professora,
eu comecei de dentro para fora, dentro da minha casa, querer fazer a diferença no dia a dia, utilizando a arte como instrumento de reabilitação. E como fazer isso, né? Então, essa foi a minha pesquisa aí nesses 12 anos. E eu falo, até estava falando, né, para as meninas aqui, que estão até, né, coordenando todo esse curso, que a gente vive inclusão, arte e criatividade 24 horas dentro da nossa casa. Né? A gente tem um espaço montado aqui para estar sempre trabalhando e ajudando na reabilitação do nosso filho. E eu, pensando nessa questão de estar o ajudando, a gente começou a buscar como adaptar a nossa casa. Então, a gente buscou na parte pedagógica, aí que, né, o laço da questão da educação, né? Então, a gente, recursos, é Montessori, é Waldorf, é Reggio Emília, é a arte junto. Como ajudar de forma intencional a, né, trazer atividades que poderiam ajudá-lo. Isso começou a crescer, que a gente começou mudando o quarto, aí depois a sala de jantar não existia mais, a gente fez uma sala de estimulação, aí a cozinha, ela já era um ateliê, aí a gente pôs, né, tudo para ele fazer arte, para culinária, e aí a gente tomou conta de toda a nossa casa para reabilitar o nosso filho, e aí nasceu um projeto que hoje, né, a gente tem, que é o Inclusão Criativa, pensando realmente na prática, como trazer isso de forma simples, às vezes com aquilo que a gente tem na mão, porque muitas vezes eu me deparei com coisa assim, nossa, como que eu vou fazer uma mesa de luz para o meu filho que tem baixa visão e estimulá-lo? Vamos construir, não tem como comprar agora, a gente vai inventar. Então, eu e meu marido, a gente sempre fez várias engenhocas e usou a criatividade para conseguir alcançar o meu filho. E o meu maior dilema era assim, eu sempre trabalhei com as artes visuais a minha vida toda, e agora como alcançá-lo através da arte? E aí que eu fui, como a Rosana falou, a gente vai desconstruindo quando trabalha com a reabilitação, com a inclusão, todas as coisas que a gente já foi construindo, né? Como professora, e a inclusão, ela é algo que, e a reabilitação, que nos ensina muito, né? Então, a gente fala que o meu filho, ele é um grande professor, porque eu aprendo o tempo todo, né? Nossos pacientes, nossos alunos, não tem uma receita de bolo, toda hora você tem que buscar novas estratégias, recalcular a rota toda hora, né? O Waze reabilitacional, toda hora recalcula, deu certo, não deu, é por aqui. E a arte, ela foi sempre aquilo que abriu novas possibilidades para a reabilitação. Então, realmente, na prática, é muito válido a arte e a reabilitação, não só para um terapeuta, não só para um professor, para um profissional, mas para a família é muito importante. Então, isso que a gente, até no nosso projeto, é que eu falei, gente, eu preciso, nós como a família, né, que tem trabalhado isso, a gente precisa dizer ao mundo de que isso existe, que essa possibilidade existe. E eu, como mãe, por alguns anos, eu senti uma frustração de ver meu filho, às vezes, não acompanhando os anos. Como a Rosana falou, educação infantil é maravilhoso, sei lá, inclui a sociabilização. Aí tem professor que entende como intervir intencionalmente, outro não. E aí vai avançando. E aí, alfabetização, que aí que, né, já é a prova de choque. Vai alfabetizar, não vai, em braille, qual que é o método? Aí, não, esse método não é legal para ele, outro método, vai numa escola especial, de educação especial. E aí foi que realmente a gente viu que eu aprendi que não existia único caminho. Como a Rosana falou, assim, aquela coisa engessada, aquela expectativa, né, que hoje a gente vive, a escola viveu, né, historicamente. Hoje a gente precisa desconstruir, porque eu descobri através da arte e com a reabilitação de que existem vários caminhos, de que as linguagens, né, as possibilidades que eu poderia oferecer
estimular o meu filho, poderia abrir vários caminhos e ele iria tomar o caminho dele. Ele iria descobrir o caminho dele e eu abrindo esse leque de possibilidades, né, no dia a dia. Então, é isso que nós queremos dizer assim, para os pais, para as famílias, né? Até esse projeto é um projeto com cunho social, que a gente quer realmente trazer essa possibilidade de que, através da arte, a gente pode, sim, estender a reabilitação até dentro de casa com os nossos filhos. Fazer essa parceria, né, com a escola, com as terapias e a família. E nós, como pais, nós somos agentes ativos dessa reabilitação, sim. Agentes ativos dessa inclusão. A gente fala muito, meu marido, para os pais e para as famílias, que a inclusão, e às vezes choca essa frase, que a inclusão, ela começa em casa. A inclusão começa na família. E muitos pais, né, que até a gente atendeu, assim, é muito reflexiva essa frase, porque não é fácil, por muitos anos, a família aceitar o diagnóstico, aceitar a condição, aceitar, né, as frustrações e conseguir enxergar de que ela é uma peça-chave nessa reabilitação, né, daquela criança. E quando o pai, a mãe, nós, quando a família, nós entendemos isso, tudo muda, parece que vira chavinha, sabe? E eu acho que, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar atendendo, né, um aluno, um paciente, e ver realmente de que os pais, gente, acho que até a gente vai escrever um livro, meu marido está aqui perto de mim, o poder dos pais criativos. Existe um poder na vida dos pais, muito grande. E os pais, nós pais precisamos utilizar esse poder. E a arte e a reabilitação, gente, ela vai além. Eu poderia ficar aqui a noite toda, a gente vai fazer mais lives aqui, mas ela é tão legal para a família, porque além de a gente estar trabalhando com a criança dentro de casa, com o nosso filho, ela começa a trabalhar o próprio pai. É algo que é uma coisa assim que destrava a pessoa. É uma coisa que tem uma ligação, um elo, né, do pai com o filho. E quando a gente começa a utilizar isso, eu lembro, porque eu, depois que tive meu filho, passei por toda a situação, eu posso testemunhar. Gente, eu como artista, até esse quadro, eu que pintei quando, sei lá, 25 anos atrás, né? Eu não sou muito nova, mas assim, eu sempre produzi. Olha que interessante. E aí eu parei. Claro, uma mãe de uma criança com deficiência, vocês devem acompanhar muitos testemunhos, né? A gente não tem tempo para muita coisa, né? A gente coloca o filho na nossa frente, acima de tudo, né? Casos assim, a gente às vezes é enfermeiro, às vezes a gente né, para cima e para baixo com o filho, terapia, hospital, tanta coisa. E aí eu deixei de lado isso. Mas na hora que eu comecei a trabalhar efetivamente com a arte e reabilitação, eu falei assim, tem que começar por mim. E aquilo me fez abrir assim, um mundo e conseguir enxergar que eu poderia fazer a diferença na vida do meu filho. E eu destravei, foi um destravar mesmo. A arte e reabilitação, ela mexe sim com o pai, ela mexe sim com o filho. E a gente é muito beneficiado, né? Eu tenho bastante... O meu filho, né, ele não estuda na escola Waldorf, mas eu tenho... Ele já fez lá várias vivências, tal, por situações até de saúde ele não pôde ficar, mas eu tenho bastante contato e eu sei que é algo que a Waldorf, ela consegue trabalhar isso do pai e do filho, e o filho pai. A arte e a reabilitação, é um fluxo, né? É uma coisa que vai muito além, né? Então, enfim, eu descobrindo muitas coisas, muitos caminhos, e a criatividade, através da arte, ela é fantástica. Para mim, gente, é aquela coisa do encanto, né? Quando chega uma criança e fala assim, o pai, eu preciso de ajuda, eu preciso incluir, reabilitar meu filho. Assim, eu fico super feliz, que eu falei assim, vamos começar do zero.
porque vamos usar a nossa criatividade como pai, como mãe. Vamos planejar. Então, assim, cada criança precisa de uma intervenção diferente da outra. Elas podem ter o mesmo diagnóstico, mas com a arte, com a criatividade, a gente consegue remoldar a intervenção especificamente para aquela criança. Então, isso é maravilhoso. Não existe um caminho assim tão vago. Então, a arte e a reabilitação é muito importante. Ela é muito importante porque ela muda a visão que nós temos da reabilitação, a visão que nós temos também como papel, como pais em relação aos nossos filhos e também como professores, porque eu também sou professora e eu sei que trabalhando a arte, na inclusão, a criatividade dentro da sala de aula, nós realmente abrimos realmente para a criança, né, para os nossos alunos descobrir novos caminhos. E falando disso, a gente, né, eu me inspirei, escrevi esse livro, né, como a Paty falou, que chama Incluir é Voar. E durante todos esses anos que a gente tá trabalhando com o meu filho, eu sempre vi essa ilustração do pássaro, muito inspirado naquilo que as palavras, né, tão sábias e belas, que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas às vezes não entenderam a profundidade da complexidade do que o Rubem Alves escreveu sobre inclusão, sobre o papel dos pais também, da escola. Então, isso é muito latente naquilo como a gente enxerga a inclusão, porque eu sempre comecei a desenhar, depois que eu fui destravando como mãe, artista plástica, comecei a desenhar esses pássaros. E vinha essa coisa... Meu Deus, eu acho que o papel não é só meu como mãe, como até professora, não é só eu fazer com que aquela criança entenda um conteúdo, que meu filho ele se alfabetize. Eu comecei a ver que o que era mais importante para o meu filho, e comecei a enxergar, até através dessa visão da arte e reabilitação, que o mais importante é que ele seja feliz, que ele encontre o caminho dele. Meu filho hoje ele não fala, ele balbucia, papá, mamãe, mas ele conseguiu, através da arte, descobrir as linguagens dele e se comunicar. Ele é um menino totalmente musical, totalmente sensorial, mas ele não fala palavras, mas através das linguagens artísticas, ele se comunica conosco. Isso para um pai, para uma mãe, não tem preço, gente. Não tem preço. E isso é muito importante. A gente, como família, conseguir alcançar o filho. Eu tinha a impressão, muitos anos no começo, que eu não conseguia alcançar lá dentro dele. Eu não sei se já tiveram essa impressão trabalhando com inclusão, com reabilitação. Como alcançar aquela criança? Né? O meu filho, ele por muitos anos, ele frequentou a escola Rinsa, que é de surdo-cegueira, né? Não sei se vocês conhecem. Que desafio alcançar um surdo-cego. Gente, como alcançar, né? Então, assim, eu tinha essa impressão, como alcançar o meu filho? Será que ele está entendendo o que eu estou falando? Será que ele está entendendo o que eu estou ensinando? Será que ele está entendendo quando ele vai na escola e a professora está fazendo isso, ou na terapia? Mas através da arte eu tento me comunicar com ele e ele se comunica comigo. Isso é maravilhoso para um pai, é uma realização. E aí eu fiz esse Incluir é Voar, muito inspirado nisso, da gente, né, tirar o pássaro da gaiola, né? Aquela ilustração, né, simbólica de que o nosso papel de inclusão é abrir essa gaiola. Como que eu faço? Como que eu vou conseguir, como um pai, como uma mãe? É uma missão de vida. Vocês que às vezes são pais, né, são mães dos seus filhos, a nossa missão não é como eu vou ajudá-lo a encontrar o seu próprio caminho, né? Então, essa descoberta de falar como que eu vou conseguir abrir essa gaiola, né? E fazer com que ele se encontre.
encontre, né, o seu próprio voo. Aí depois tem todo o livro aqui, né, que através do próprio canto, daquilo que ele descobriu dentro de si, ele se transforma e voa, né? É o voo que é o próprio voo dele, não o meu voo, não o voo da outra pessoa que também estava em inclusão, mas é o próprio voo dele. E é isso, até queria até encerrar, não sei se eu falei tudo, porque já falar a noite toda, né, gente? Mas a gente tem tanta coisa boa aqui para ouvir. Eu queria só deixar aqui um parágrafo do Rubem Alves, e eu queria parafrasear, né, o que ele diz a respeito da escola. E eu quero falar assim, que não só escola, mas como família, nós devemos fazer isso. Então, eu vou ler aqui. Escolas e famílias que são asas, não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Tá bom? Então, era isso que eu gostaria de dizer, mas queria dizer que parabéns vocês que estão trabalhando nesse curso. A Tânia eu conheço, admiro muito, o Instituto, vocês também são, nossa, profissionais maravilhosos, todos que estão aqui, e que as pessoas que estão querendo participar desse curso, gente, até eu falei para a Tânia, a gente está fazendo história, está trazendo um novo olhar, e é uma coisa que vai ajudar muitas famílias. Hoje, a gente, aqui na quarentena, só para encerrar, a gente falou, gente, como a gente pode ajudar as famílias através da arte na questão da reabilitação? E a gente conseguiu algumas doações e hoje a gente foi entregar alguns kits. Até lá no nosso Instagram tem alguns vídeos, mas depois a gente vai fazer mais vídeos. Kits de arte para que o pai possa trabalhar com os filhos dentro de casa, nesse tempo de quarentena, porque, por incrível que pareça, muitas crianças, né, sondando, saíram da escola, crianças que estão em inclusão, uma porque tem escolas que são muito caras, outras que as crianças não estão acompanhando, e outras que elas não têm a perspectiva de voltar para a escola até ter uma vacina, né, por conta de baixa imunidade, enfim. Então, eu falei, puxa, vamos ajudar. E eu, só de entregar, eu vi assim que o pai tendo desafio, meu Deus, eu vou tentar ajudar meu filho. Eu vou conseguir fazer com que, através da arte, né, algo novo aconteça. Então, eu quero dizer que, fazendo esse curso, a gente trabalhando com arte e reabilitação, vocês vão ajudar muitas famílias, muitas crianças. Vai fazer muita diferença. Parabéns, gente. Muito obrigada, viu? Era isso. Muito obrigada a você, Itaici, que palavras lindas. E é isso. Olha, eu vou ler um pouquinho. Eu vou primeiro colocar aqui no chat, para quem quiser, gente, coloquei aqui o linkzinho para o Instagram da Itaici, que tem o livro. E para vocês darem uma olhada, inclusive o Instagram é apaixonante. E olha só que linda, a Rô estava aqui empolgadíssima conversando com você por mensagens e junto com o pessoal. E a Pri está aqui também, Pri, querida, ela falou, quanto é necessário, principalmente para... Ah, não, desculpa, esse era para a Rô. A Rô já leu. Aqui, ó, estou encantada. Sim, Itaci, das asas, dar asas. Que lindo fazer escolhas, é tão importante e quando os pais precisam dos educadores para fortalecê-los. Tinha certeza que eu te conhecia, acho que a Pri te conhece. Abrir possibilidades de voo, parabéns, Daci, mãe guerreira, te entendo, tenho um filho com dislexia e TDAH, também busco a autonomia dele, a arte me ajuda muito em trabalhar a autoestima dele, a arte é muito potente, né, gente? Incluir é voar, vem dialogar com um grupo de famílias que movemos. Bom, aí tem o pessoal aqui querendo falar com você, acho que a Pri quer conversar com você, depois acho que a Rô faz essa ponte também, se quiser.
Fala linda e fortalecedora, é isso. Tá? Eu acho que a sua fala, além de linda, ela é muito potente, muito fortalecedora e de alguém que vive na pele, não só a gente fala, né, na literatura, não, é isso, é mostrar o quanto a gente precisa unir, né, família, educação e a arte. Muito, muito obrigada mesmo. Todo mundo super emocionado. Obrigada, eu vou responder a todas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Lídia, querida, você agora. Pois é, haja coração, hein, gente? Nossa Senhora! A fala da Rosana, que a Rosana fala e assim o som entra. A Itaici com uma paixão e dando um exemplo de que isso é ser mãe e com um baita companheiro também, né? Porque a gente sabe que existem muitos casais, por experiência profissional, e quando por infelicidade vem um filho com alguma deficiência, é um motivo de separação, né? Então, assim, ouvindo vocês duas, a gente fica muito com uma questão, dá para mudar, dá para fazer a diferença, né? A gente só precisa nos apaixonar. Então, a família da Itaici é uma família apaixonada, que faz a diferença, não fica esperando cair do outro, né? E a Rosana também traz uma questão dessa desconstrução. E aí, por onde eu começo, né? E pensando, depois de ouvir tudo isso, o coração dispara, e eu falo, meu Deus do céu, eu vou começar por uma experiência que eu tive na ACD, quando eu fiz a formação, porque vai dialogar muito com a questão da escola e da família. Eu acabei, fiz o meu estágio lá na ACD durante um ano, me formei em 2010, e quando a gente faz, né, Tânia, a formação lá, a gente é obrigado a passar por uma experiência de atendimento em ateliê terapêutico, escolhemos o grupo e tudo mais. E eu acabei escolhendo um grupo de adolescentes que sofreram traumatismo craniano. A faixa etária ia dos 15, 16 anos até 25 anos. E era um grupo de 5 adolescentes com várias patologias, questões neurológicas, mas eu vou fazer o recorte só de duas, porque é algo que eu vivenciei muito, a questão do olhar da escola e do olhar da família. Durante os atendimentos, nós, enquanto estudantes, né, da arte e reabilitação, a gente conversa com as famílias, conversa com os responsáveis, no sentido de dizer, olha, a gente está com um estudo, gostaríamos de conversar um pouco. E nessa maneira, eu tive uma adolescente muito quieta, muito tímida, que, pela descrição da ficha dela, ela apanhou muito quando era pequena de uma babá. Que a babá batia, bom, bateu num nível que ela chegou a sofrer um traumatismo craniano. Ela tinha uma lentificação na aprendizagem, o processo dela era muito lento, ela caminhava mais lentamente, ela escrevia mais devagar e o processar cognitivo dela também tinha um outro ritmo. Mas o que chama atenção é que sempre muito quieta, muito falando o mínimo possível no começo, né? E essa mãe, nós a chamamos umas 4, 5 vezes, não apareceu em nenhum momento para podermos conversar. E nas atividades propostas, o meu projeto era a criação de um diário criativo, o diário era feito de juta, e aí eu fui trazendo temas para trabalhar a memória autobiográfica, para ver como que acontecia, se elas lembravam da época da lesão, antes e pós-lesão. E essa jovem, vou usar o nome fictício de Ana, no diário dela, ela trazia como referências o professor e o cachorrinho dela. Em nenhum momento ela trouxe questão de família, de mãe, de pai, de alguém que a cuidasse. Dá para perceber com essa postura, né, que tinha alguma coisa que não estava legal.
E o grupo, né, a Itaici falou, a Rô também falou, contribui para quê? Para a questão do pertencimento. Então, ela fazia parte de um grupo de adolescentes que sofreram alguma lesão neurológica e que naquele momento eles tinham a possibilidade, através da arte, de falar sobre os medos, sobre as dificuldades, sobre o ritmo, eu fiz uma atividade caracterizando o olhar, como que o outro me vê e como eu me vejo e como eu vejo quando o outro me olha. Então, assim, que olhar é esse? O olhar do outro, muitas vezes, olha o que está diferente. E a gente sempre busca, e isso é fundamental, que a gente fala muito para os pais, principalmente, validar o que esse filho tem de possibilidade, porque eles têm. Basta a gente ter um cuidado, a sensibilidade de vermos o que dá, qual é a janelinha, né, que eu vou conseguir abrir. Então, ouvir Itaici falar é algo assim que nos mobiliza e nos sensibiliza de uma maneira tal, porque esse é o olhar, né, que o Safra já fala, é o olhar fundante, é aquele olhar que fala, você está no mundo, né? E você veio, como foi possível você vir, né? Porque a gente, no primeiro momento, como você falou, eu parei de desenhar, porque realmente é algo que no papel de mãe a gente tem que desconstruir a questão do filho idealizado, né? Como professora de arte, trabalhando com a questão do visual, é muito, assim, tá acima, né, do nosso entendimento, mas foi esse filho que chegou até você. E o quanto você está fazendo por ele, você e teu marido, que não dá para separar o casal, muito bonito, tem que escrever o livro, sim. Por quê? Porque é fundamental esse suporte. Você fala, o pássaro voa, mas ele saiu de um ninho, ele foi alimentado, ele foi cuidado, e ele sabe que quando ele ficar cansado, ele volta. O ninho está lá, né? Tem as raízes, tem as sementinhas, novas sementes, né, Rosana? São sementes diferenciadas, é um ninho diferente, né? Então, essa foi a experiência que eu tive com essa menina. E o oposto, eu tive uma experiência, a Tânia conhece todas as meninas com a Esther, né? Uma menina que nasceu muito bem, inteligente, sabia desenhar, lia, enfim, e que com 11 anos teve meningite. Só que a meningite acabou ela se instalou na questão do cérebro e ela perdeu totalmente os movimentos. Ela vinha numa cadeira de rodas, a mãe a trazia, uma mãe que realmente falou, não, ela é o meu tesouro, ela tinha outras filhas, parou tudo e vinha uma menina até por conta da idade, na época ela tinha 19 anos, um sorriso até aqui, só que a mãe precisava até pôr a comida na boca dela, ela tinha perdido totalmente os movimentos. Entrou lá na CD, passou por todas, né, as terapias possíveis, e essa mãe, eu nunca vou me esquecer, ela disse para mim, olha, a Esther dizia, ela era destra, dizia para a mãe, eu não posso deixar de participar do ateliê da arte e reabilitação, porque eu sei que se eu conseguir pegar um pincel e voltar a pintar, eu vou recomeçar, vou voltar a escrever. Então, aí ela pintava com a mão esquerda, eu punha o pincel na mãozinha dela, e esse movimento ela tinha. Ela fazia cada pintura, cada produção, e o cognitivo 10, cognitivo super preservado, tá? E aí ela falava que tinha um sonho, queria fazer faculdade de computação, uma graça de menina, mas com um suporte absurdo da família. Na escola era bem vista, bem acolhida. Então, essas duas instituições, gente, família e escola, elas devem sempre, né, estar juntas, estar conversando.
E trazer essa conversa através da arte é algo que realmente faz a diferença. Eu não posso deixar de falar aqui do filme indiano, Toda Criança é Especial, Como Estrelas na Terra, que traz a história do Nishan, daquela criança disléxica, né? Que foi o professor de artes que acabou descobrindo a grande inteligência dele. E os pais, no primeiro momento, a escola, né? Não preciso nem dizer como é que fizeram com o pequeno. Então, esse é o olhar diferenciado, esse é o olhar, a Faiga Ostrover que fala da questão dos processos criativos, porque ela fala o ser humano é um ser cultural, é um ser cognitivo, todas as qualidades que a Rosana falou, mas é um ser sensível também. E dentro dessa sensibilidade, a arte, mais do que nunca, ela te permite estar dialogando e descobrindo quais são as suas janelas internas, porque quando a gente fala em arte, a gente fala em música, a gente fala em dança, a gente fala em pintura, em escultura, enfim, em tudo aquilo que faz com que o ser humano possa pôr para fora o seu mundo interno, né? E ao colocar para fora o seu mundo interno, ele acaba marcando a sua presença, constituindo, né, o seu locus de vivência. E aí, gente, eu escrevi tanta coisa para falar, mas a gente vai vendo que é tanta coisa que já foi falada e dita, né? E eu achei muito bonito, eu gosto muito quando a Rosana fala em territoriedade, territórios de aprendizagem. Eu amei, eu vou roubar essa palavra com o maior respeito, porque quando eu falo em territórios, eu preciso trazer algo da Gestalt que eu gosto muito, eu falo em campo, eu falo em espaço. E se eu falo em campo, em espaço, eu falo em relações. E se eu falo em relações, eu falo em funções de contato. As funções de contato vêm através dos sentidos, né? Da audição, da visão, do paladar, do tato. E é isso que me instaura no mundo, no meu tempo e no meu espaço, conforme a minha temporalidade, né? No meu momento de aprendizagem também, porque graças a Deus, cada um tem a sua. Eu faço uma brincadeira quando dou curso junto com a Vera, a gente mais se diverte, da tartaruga e da lebre, no sentido de mostrar que temos tartaruguinhas muito boas e inteligentes, e lebres que às vezes se atropelam, mas que também chegam lá, né? A Tânia conhece também, então é muito por aí. E aí, algo assim, eu fui professora, né? Mais de 30 anos, quase 40, e trabalhei em escola pública, em escola particular, e trabalhei sempre com adolescentes. E eu reputo, o grande desafio é o trabalho dos professores especialistas. Porque, às vezes, né, muitas vezes, parece que fica assim, uma couraça, eu sou muito bom nisto. E aí a gente fala, bom, mas como é que isso eu posso fazer de um outro jeito? Como é que isso eu posso transformar numa música, numa pintura, numa dança, num teatro, né? Trazer o conhecimento através do teatro. Então, isso eu acho fundamental. E quando eu ouvi a Rosana chegando e dizendo, não, eu estava conversando com o secretário da Educação, que seja ouvida, que tem, né, força para dizer, vamos lá, gente, dá tempo, é possível, como Itaici em relação às famílias. As famílias precisam. E hoje, mais do que nunca, o tema família, né? As coisas estão bem delicadas. Os modelos familiares, as famílias mosaico, famílias homoafetivas, mas a questão é, quando chega um filho, minimamente se espera que esse filho vai ser olhado do jeito que ele veio. Não como eu gostaria que ele viesse, mas como ele veio. E a partir desse olhar que eu vou ajudá-lo a se constituir como ser humano, buscando
aquilo que ele gosta de fazer, né? Buscando a sua felicidade. Só que para isso a gente precisa fazer uso das artes, e quando a gente fala em artes, não dá para a gente dissociar da criatividade. O ser humano, se não criar, ele morre, né? Ele falta ar, falta energia psíquica, porque somos seres de criação. Todos os nossos estudiosos, o Winnicott, o Safra, o Morin também trazendo as polaridades, né? Então, nesse sentido, a arte, o Gardner, que fala das múltiplas inteligências, eu acho que são teóricos que nos ajudam muito a ver o valor da arte. E eu já falei para a Tânia, já falei para a Ana, já falei para a Vera, Patrícia, né? Que eu estou tão feliz pela pós de arte e reabilitação, porque ela vai conversar muito com a psicopedagogia, ela vai conversar muito com as dificuldades de aprendizagem. E essa é a nossa praia. A Sônia Colli, que está aqui, é a minha grande mestra na psicopedagogia, na psicomotricidade, a gente sabe que é isso, trabalho em consultório é gostoso, é lúdico, é dessa maneira. Então, nesse sentido, a gente está super feliz, né, Tânia, sabendo que a Analice batizou. Vamos. E aí, eu vou encerrar minha fala trazendo um trecho aqui de um livro que eu gosto muito, que chama Arqueologia das Emoções, e diz assim: se a arte tem hoje caráter libertário, é porque possibilita ao homem um novo tipo de conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca, muito diferente daquele conhecimento produzido pela ciência ou pela filosofia, diferente mesmo das suas experiências cotidianas. É porque ele possibilita ser inteiro, razão e sensibilidade. É porque ele lhe permite se ver como criador, ele pode voar, criar. Naquilo que ele cria, ele facilmente se reconhece, pois sua essência está aí, integralmente objetivada, e é a realização do que ele precisa anunciar. A arte permite isso. Permite anunciarmos quem somos nós e para que viemos. Obrigada. Uau, hein? Maravilhoso. Estou emocionada. Acho que é a idade já, viu? Que linda! É tanto disso, a Sônia sabe também, a Vera, a Tânia, enfim, todo mundo, a Ana. É isso, né, gente? Eu acho que é um privilégio tudo isso. E é um privilégio poder ouvir vocês aqui. Eu falei no começo que vocês falam com muita sensibilidade, de uma forma humana, com muito conhecimento de causa e com muita experiência, né? Então, foi isso que a gente teve aqui mesmo. Acho que a Vera vai querer dar uma palavrinha. E eu queria, se vocês tiverem alguma consideração final, alguma coisa, eu acho que o pessoal está, assim, embasbacado, não temos perguntas, mas temos elogios, porque foi muito bonito, foi uma conversa muito bonita, foi muito emocionante, parabéns, gente, e muito obrigada. Eu queria fazer uma arte, né? Diga, Rô! Eu fiquei pensando isso, porque na verdade que eu falei, como eu vou falar primeiro, eu vou deixar minha arte para o final, né? É assim, sabe, gente? A gente tem... Eu tenho pensado muito dentro dos processos de formação na TPED, com os meus amigos, não são colegas de trabalho, né? São admiráveis, né? Os admiráveis dos quais eu trabalho.
trabalho com uma equipe no qual vocês fazem parte. O quanto a gente tem que funcionar nesse mundo para transformar, muito descobrindo, sendo uma potência de sensibilização, sabe? Mais que o conhecimento, é a potência da sensibilização. Porque, gente, o conhecimento, tem muita gente que conhece muita coisa boa. E algumas vezes eu me pergunto como educação, por que não transformamos? Se somos tão capazes, se realmente nós somos capazes. Né? Então, eu acho que, para além do conhecimento, tem um processo que é de sensibilização, de realmente chegar um momento em que eu me toco e que eu me transformo de tal forma e que aquilo me tira deste casulo e eu me transformo no que eu tenho para ser. Né? Então, eu vou brincar uma coisa, eu fiz hoje já num curso, fiquei pensando, porque agora eu já estou partindo para aquele momento em que eu quero materializar a sensação, né? Então, eu vou perguntar para vocês, o que é isso? O que é isto? O que é isto aqui, gente? Pode abrir os microfones, berra aí. O que é isso aqui que eu estou mostrando? Uma caixa fechada, grande. Você tem certeza? Tá aparecendo. Não Uma sei se está aberta. Uma caixa que está aberta. Eu usei essa brincadeira, essa metáfora simples num dos cursos que a gente estava dando. Hoje, na loucura de hoje foi um dia de loucura, de muitas possibilidades. E aí, assim, eu vou pensar, gente, agora de uma forma mais ampla. Na hora eu falei, vamos pensar a escola como uma caixa. Mas agora a gente pode usar essa caixa, já que é uma caixa, e já que é um material não estruturado, e já que o material estruturado pode ser o que eu desejar, e já que eu posso desejar ser mais, vamos pensar que somos essa caixa. Uma caixa. Podemos guardar as coisas dentro. Todas as vivências nós podemos colocar dentro ali coisas que nos encaixam, que a gente viveu, a gente guarda nessa caixa. Talvez a gente tenha tantas ideias e tantas vontades. E talvez a gente esteja aqui porque a gente tem muitas ideias e muitas vontades. Então, talvez o que a gente tenha que fazer com as nossas ideias, com as nossas vontades, com os nossos desejos realmente de inclusão, para todos, é iluminar. Vamos nos acender. Vamos nos iluminar. Vamos deixar com que a gente ilumine os processos de transformação. Vamos nos recusar ao silêncio. Vamos nos acender. Porque ninguém pode deter tantas caixas iluminadas, gente. Boa noite.
Que lindo, Rô, obrigada. Tânia, Vera. Eu vou falar, deixar a Tânia encerrar. Não tenho nada para falar, Patrícia, nem a mais, nem a menos. Sabe por quê? E aí eu digo a mesma coisa que Rubem Alves, também usando a Itaici, que falou dele, e a gente é apaixonada por ele também, né? Somos as viúvas do Rubem Alves, né? Ele dizia que quando ele acabava de contar uma história, eu repito isso também, eu parafraseio, eu falo que eu não roubo, viu, Lídia? Eu apenas uso e dou os créditos, aí está valendo, né? Então, eu digo, ele dizia, quando eu acabo de contar uma história e todos ficam em silêncio, todo mundo pode pensar que, nossa, por que não falam nada? E eu diria, é porque a história continua dentro de você. E ela segue com você. Então, ele dizia, nem sempre a gente precisa logo perguntar o que você achou da história, o que você viu, o que você viveu. E isso me apaixona, por isso que eu uso tanto as histórias e a mitologia, para dizer de todas essas diversidades, de todos esses dessas mudanças que a Rô vai trazendo com tanta propriedade. Gente, eu fiquei absolutamente assim, sensibilizada mesmo, e eu termino assim, eu acho que com esse silêncio, porque eu estou carregando tudo isso comigo. Eu queria dizer só para a Cláudia, que eu não localizei. Cláudia, você está a 600 quilômetros, mas vale vir conversar com a gente, né, Tânia? Vem conversar, porque 600 quilômetros não tem tanta distância assim neste momento da nossa existência, essa mudança de rumo da humanidade, né? Então, pode vir conversar sim. Gente, muito, muito obrigada. A gente quer muito viabilizar mesmo esse trabalho. Então, assim, é vocês contarem tudo isso, porque vai ser um trabalho muito diferenciado. Haja vista o que estamos tendo em cada uma das lives. E hoje ela foi assim, uau! Que todos os educadores, Rô, que a gente pudesse levar essas palavras que foram ditas hoje para todos eles, sabe? Se a gente pudesse, sim, juntar estes grupos, a Pri falou alguma coisa em relação a grupos de mães, se a gente pudesse, né? Se poder, olha, para mim é algo que vai fazer a diferença. Confio e acredito também nisso. Ninguém pode com tanta iluminação. Não é fácil, não é nada simples, mas ninguém pode, né? Todos juntos somos fortes, e eu acho que é por aí. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Beijo. Lídia, maravilhoso. Rô, Itaici, muito obrigada. Turma, todo mundo que esteve aqui com a gente, obrigada mesmo, viu, de coração. Como contadora de história, Vera, só dá para dizer, terminando falando plim, 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 essa história termina assim. Obrigada pelo dia de hoje. Tchau, tchau, gente. Soninha, te espero também para papo. Tchau, Li, obrigada.